Fliperama! Preparem suas fichas, porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós temos mais uma edição do Speedrun, nosso formato menorzinho de episódio, onde a gente já pega um assunto que talvez não renderia uma conversa completa e a gente discute aqui com menos pessoas na gravação. Eu sou o Hilário e estou aqui junto com o Bittencourt pra gente falar sobre o gacha que está dominando a nossa vida. Pois é, quem diria, né, cara? Quer dizer, o Hilário jogar gacha já sabemos que é algo corriqueiro aqui dentro desse podcast, né? Mas o Hilário me trouxe pra esse mundo. Mas é que ele foi sacana, entendeu? Ele mexeu safado. no ponto em que eu sou fraco. Ele falou, Douglas, um gacha do Bleach. Eu falei, pô, calma lá, agora você tá falando minha língua, entendeu? É aquela coisa, eu puxei todos meus amiguinhos pra se afundar junto comigo. Sim, inclusive estamos na mesma guilda, hein? Guilda Brabíssima. Então, nós estamos aqui juntos pra gente falar sobre o novo jogo gacha de Bleach, Bleach Soul Resonance, e vamos botar esse papo. Mas antes, só lembrando que nós estamos nas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial lá no Instagram, estamos disponíveis no Spotify, no YouTube, no Deezer, em agregadores de podcast. Então, dê essa força pra gente lá, escute nossos episódios, dê 5 estrelinhas, uma boa avaliação pra gente sempre, é muito bem-vinda e ajuda também as plataformas a divulgar ainda mais o nosso projeto. Se você quiser ir além, nós temos nosso financiamento coletivo lá no Catarse, no catarse.me/fliperama_nerd, que a partir de R$5 você já tem acesso ao nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa, troca ideia e, por que não, a gente pode falar sobre Bleach lá e fazer uma guilda do Fliperama, ou então a gente formar um grupinho dos nossos ouvintes dentro da nossa guilda. Porra, vai ser muito legal. Seria muito foda, hein? Então é muito bom ter esse contato com vocês. Então por R$5 você já tem acesso ao nosso grupo. E também você deve estar se perguntando, mas hoje é segunda-feira e estou tendo episódio? Exatamente, porque nós estamos mudando o dia de lançamento dos episódios do Fliperama. E a partir de hoje, no dia 2 de fevereiro, nós vamos lançar episódio toda segunda-feira. Então tivemos essa pequena mudança de sábado para segunda. Então fique atento, porque é a melhor forma de você começar a semana indo pro trabalho, indo pra escola, indo pra faculdade, é escutando o Fliperama Nerd. Caraca, que responsa, né? Esse é o primeiro cast. Pra acordar já, tá com aquele sono assim, pô, aquela leseira de segunda-feira, vai fazer um cafezinho, coloca um podcastzinho, vai escutar, pô, bom demais. Toma meia hora de Bleach aí, Natura. Exatamente. Gaste de Bleach, tá? Cara, eu acho que esse cast é só uma desculpa a mais pra gente falar de Bleach, né? Porque assim, eu acho que sim. Eu e Hilário, a gente quer muito falar de Bleach dentro desse podcast, mas a gente é sempre censurado, entendeu? Ninguém quer falar além da gente. Então, pô, usamos isso daqui de desculpa. Claro que vamos focar e falar só sobre o jogo, tá? Mas é uma desculpa, né? E até continuando ali a história que eu tava comentando antes, né? Como eu entrei no mundo do jogo, então até eu falar como eu conheci esse jogo, né? O Hilário já tava jogando desde o lançamento, eu nem sabia da existência dele. Inclusive o Hilário, meu irmão, jogava e eu nem sabia. E aí o Hilário mandou pra mim assim no Whats, né? Mas jogou no ponto fraco. Ele falou, pô, Douglas, tô jogando um joguinho de gacha, já coloquei o pé atrás, né? Porque eu não sou muito fã de jogo de gacha. Porra, gacha não. Aí ele falou, mano, mas é do Bleach. Eu fiquei, interessante. Ele, mano, semana que vem ainda vai lançar o seu boneco favorito, vai dar pra pegar o Hitsugai, não é tão difícil de pegar, se você só jogar um pouco você já consegue pegar ele e tal. E aí eu caí na falácia do Hilário e entrei, e realmente eu sinto, né, pelo menos jogando o Bleach, que o gacha dele não é tão agressivo. Pra você que não é familiarizado, o gacha é um jogo no qual você tem aquela parada de sorte, né? Então, pra você pegar um personagem, você gasta um recurso e você tem uma porcentagem desse personagem vir. Então, no meu caso, eu queria pegar muito o Hitsugai, que era o personagem novo que estava sendo lançado, e eu tinha que gastar esse recurso pra pegar, e eu consegui pegar, né? Normalmente em jogos de gacha eu nunca pego os personagens. E, cara, eu peguei, e aí desde então jogo todo santo dia esse jogo. No ano novo estava lá eu jogando esse jogo. Ele é extremamente viciante e eu jogo ele todo santo dia e ele é muito legal.
E foi assim que eu fiquei viciado. E eu fiquei muito feliz com o lançamento dele, porque foi no finalzinho do ano passado, e eu acompanho já rumor e trailer e coisa assim, cara, esse jogo há anos. E finalmente ele lançar, eu fiquei bem hypado, foi um lançamento grande, né? Então ele fez bastante sucesso dentro da comunidade. E tu vai entender o que eu quero dizer, e eu não sei se algum ouvinte também vai se enxergar nisso, mas a gente teve uma época de jogos licenciados, assim, de anime pra gacha, né? Então eu tinha o Bleach Brave Souls. Nossa, esse jogo que eu e tu a muito, gente velho. jogava, né? Na época da faculdade. Foi o primeiro gacha que eu joguei na minha vida. Então, assim, foi um jogo que eu joguei por muitos e muitos anos. E tinha um ponto que eu parei de jogar, mas sempre dava aquela saudade de um jogo, assim, licenciado de Bleach. E, pô, saiu Soul Resonance e foi, assim, um presente pra mim. Porque eu acho que eu nunca vi a história e a estética de Bleach ser tão bem retratada num jogo quanto nesse jogo de celular, tá ligado? E tipo assim, pra você que tá ouvindo a gente e não tá muito familiarizado, pô, que jogo é isso, como ele funciona, como ele é. Ele é um action RPG, né, Hilário? Digamos assim. No qual você forma o seu time com 3 personagens. Esses personagens têm dois tipos de raridade, né? SR e SSR. Normalmente, raridade mais alta que são mais fortes. Então você combina, né? Usa 3 personagens. Normalmente ele tem habilidade que combina entre eles. E no meio do gameplay, você pode usar suas habilidade especial, ficar trocando entre personagens, fazendo seus combos pra conseguir derrotar os inimigos, passar de missão, coletar mais recursos e assim por diante, né? Só que eu acho o gameplay dele muito bom, cara. É muito bem construído para um jogo de celular. Assim, eu não tenho muita familiaridade com jogos de celular, não jogo muitos jogos de celular. Então pode ser que eu estou falando uma bobagem, mas pra mim foi uma experiência incrível. Tanto que eu olhava quando eu tava jogando, andando no ano novo, eu tava junto com meu irmão, a gente jogava junto e tal. E aí a gente sempre discutia, falando, cara, esse jogo poderia muito bem ter saído pra um videogame, tá ligado? Poderia muito bem pra ser console. Porque ele é muito bem feito, a dinâmica entre os personagens é muito legal. A forma em que ele pensa os personagens pra dentro do jogo é incrível. Um exemplo até é o Ikako, pra quem assistiu Bleach, aquele que é carequinha. Durante o gameplay ali, né, normal, você tá na Shinkai dele, né, com aquele bastão, vai rodando, batendo, ele é muito rápido, ele dá as cutucadas e tal. E aí, quando você solta o seu ultimate, você solta a Bankai dele e você fica um tempo jogando com a Bankai até que ela se desfaça. E aí é muito interessante, porque nesse período ali que você solta o seu ultimate e tal, a gameplay é completamente diferente, a dinâmica é diferente, você sente o peso do ataque, sabe? E você se sente dentro do personagem. E eu acho isso muito incrível pra quem é fã de Bleach, assim como eu, né? Principalmente, por exemplo, do Ikako, que eu sou um personagem que eu sou muito fã, inclusive foi um dos primeiros personagens que eu peguei ali, depois do Hitsukai. Então, cara, foi muito incrível, sabe? Jogar e vivenciar e ter esse gameplay respeitoso da obra, sabe? Até usando esse mesmo exemplo, né? Uma coisa que eu acho muito interessante é como eles conseguem pegar as próprias mecânicas das habilidades dos personagens no anime e transpor para um jogo de ação. Porque a Bankai do Ikako no anime mesmo é que quanto mais ele vai lutando, vai energizando ela e no final ele consegue usar um golpe mais forte. Isso no anime, né? E no jogo, isso também acontece e também vai energizando com base nos inimigos que estão ao redor dele pra poder usar um ataque ainda mais forte que finaliza a Bankai. Então é muito legal, assim, essas mecânicazinhas, ou mesmo personagens que têm Bankais gigantes, como por exemplo o Sajin, né, que ele invoca aquela armadura gigantesca. E quando eu vi que ele tava no jogo, eu pensei, cara, nunca que vão conseguir colocar isso dentro do jogo, né? Porque até em jogos de console que fica meio pegado, assim, a implementação. E ali no jogo ele tá, na bancada dele você joga com um bichão gigante, por um tempo limitado, é um gameplay um pouquinho mais travadinho, mas ainda assim funciona super bem. E bem como tu falou, Bittencourt, passa muito esse sentimento de impacto e de poder dos personagens. Não, e outra coisa também que eu acho muito incrível dentro desse jogo é como os personagens brincam com você, não é bem você, né, mas como a tela, como que quebrasse a quarta parede, como por exemplo o Wise, que quando a gente tá gravando foi um dos últimos personagens que lançou. Existem personagens que é do tipo controle que fala, Hilário? Se tiver errado, né, eu acho. Técnico, exatamente. Que quando, enfim, você tá jogando com outros personagens, libera uma habilidadezinha dele que você consegue ativar durante a luta ali. E alguns personagens entram em cena, outros só dá uma habilidadezinha e vai embora, enfim. É assim que funciona. E o Aizen tem isso. E quando você aperta esse botão, cara, aparece uma tela, uma
espada, no caso, a espada dele, né? Quebra a sua tela e ele entra. Então, tipo, é uma cena, tipo, da É muito legal. espada atravessando o seu celular, tipo, quebrando a realidade e ele entrando. E eu achei isso fenomenal, cara. Eu achei isso muito incrível. E também tem outro exemplo da Yoroichi, que quando ela tá lutando, assim, tipo, como ela é muito rápida, ela é muito veloz e tal, tem um golpe dela que ela meio que se apoia na tela do celular pra pular de volta no... Muito legal. Cara, eu achei isso muito incrível. Eu achei isso muito legal. É como se ela usasse o fundo da tela do teu celular como um propulsor pra ela pegar impulso. É muito da hora esse golpe. Cara, muito incrível, tá? E eu até gosto bastante como cada personagem é único. E uma coisa que é muito particular, assim, desse começo do jogo, é que normalmente, hoje em dia, a gente tá muito acostumado com o Bleach na escala de poder já muito alta, porque até a nível de anime a gente já tá, tipo, na última temporada e tal, mas eu acho tão legal que eles não foram já direto pra esse nível de escala de poder, tipo, vamos pra Guerra de 1000 anos já, sabe? E de pegar e, de fato, bem como tu falou, respeitar o ritmo da obra no começo e ter essa progressão bem aos pouquinhos de... a gente, até o momento no jogo de história, né? A gente tem até quando começa a invasão do Lanotes, eu acho, né? Não, eu acho que eles já foram pro Ecomundo, porque, se não me engano, até a última luta ali que a gente tem é com o Yukioha, antes dele se transformar, né? E ainda assim, não é o arco inteiro, porque ainda tem toda a luta contra o Grimmjow, ainda tem o Ichigo virando o Full Hollow, então assim, tem muita coisa pra acontecer ainda, mas o jogo tá dando o tempo pra gente curtir esse momento inicial da história, e ainda tem toda a guerra de Karakura, tem arco de Fullbring, cara, tem muita coisa pra vir, então o jogo, ele não teve a pressa de querer, não, vamos pegar tudo de uma vez, só enfiar no jogo e deu, assim, então eu sinto que eles estão tendo esse tempo pra trabalhar, até a nível de personagem mesmo. Tipo, a gente não tem um Zaraki no jogo ainda. Quer dizer, no dia do lançamento desse episódio a gente já vai ter, porque o Zaraki lança agora no dia 30, né? A gente tá gravando esse episódio no dia 27. Então, a gente vai ter o primeiro Zaraki já agora na sexta-feira. Então, assim, eu acho muito gostoso acompanhar essa progressão de escala e de personagens dentro do jogo. Sim, total. E ali que nem você comentou, né? Da questão da história. Você acompanha toda a história do Bleach, né? Até essa parte que o Dario comentou. E uma coisa que eu achei muito massa é que tem cutscenes muito bem feitas, inclusive. Até um exemplo, quando lançou o Aizen, aí normalmente quando lança o personagem tem um evento ali do personagem e tal. E tinha a história ali do Aizen, toda aquela parada do passado, que, enfim, ele mexeu com a galera pra fazer os estudos dele e tudo mais. E nisso... tinha umas cutscenes incríveis. E eu falei, cara, não é possível, tá ligado? Tipo, eles pegaram um evento, provavelmente vai ser um gameplay, uma história ali que vai ter só durante o evento. E eles colocaram umas cutscenes muito bem elaboradas, muito bonitas, tipo, semelhantes ao anime, sabe? E eu fiquei de cara, assim, tipo, o capricho que eles estão tendo com o jogo e com a história. E aí, volta aquela parada, né? Com o respeito pela obra, sabe? Porque a gente vê muito jogo de anime que, pô, respeita nada a história, é tudo bem zoado, tudo mais e tal. E eu vendo um jogo de celular sendo tão respeitoso assim, eu tô achando muito incrível, tá? Todo esse jogo eu tô achando muito incrível. E pra mim, indo nessa linha de boas cutscenes, de boas cenas animadas, assim, eu sempre lembro que foi ali onde eu fiquei encantado pelo jogo, é que tem uma cutscene no começo do jogo, que é quando o Ishida se revela um Quinch pro Ichigo. Que assim, no anime é uma cena legal, mas é algo simples. É o Ichigo e o Ishida conversando, tipo, na escadaria do parque lá de Karakura. E poderia muito bem no jogo ser retratado como um estilo só de texto ou com a imagem estática dos personagens. Mas não, eles fizeram uma puta cutscene animada do Ishida se revelando, descendo a escada, e aí, tipo, com um jogo de câmera e o Ichigo ficando em choque. Cara, quando eu vi aquilo, eu fiquei, cara, não precisava desse nível de qualidade pra uma cena relativamente simples. Sim. E eles ainda foram lá e fizeram. Aí é foda comparar, né? Mas se a gente pega um jogo que lançou ano passado pra console, preço cheio, R$400, que é o Bleach Rebirth of Souls, cara, o modo história dele é tenebroso, assim, de imagem estática, de imagem de print do anime, feio. Nossa, assim, tanto que bizarro, eu nem tive animação pra terminar o modo de história, porque era muito qualquer coisinha. E aí tu pega um jogo de celular e, tipo, é absurdamente mais bem feito, assim. Então eu fiquei bem de cara. Mas não só nessa parte de cutscene, de apresentação, mas até
Os modos de jogo, eu também fiquei de cara. Porque, normalmente, nesse tipo de jogo, e o Bleach Brave Souls sofre muito disso, é que é sempre meio que o padrão de, você anda, aperta um botão, mata tudo e vai pra próxima área. E aqui não. Eu tenho sentido várias vezes no modo história de terem missões com sabores diferentes. E eu juro que isso não foi pelo meme do como é que é lá do... do sabor energético. Eu juro que eu falei sem intenção do meme. Mas com, por exemplo, tem uma missão que é quando o Menos Grande aparece no parque em Karakura, né? Que ele fica disparando o laser do Zero. E no jogo você tem que, tipo, correr até o Menos Grande, esquivando do laser numa linha reta, quase como, tipo, um Subway Surfers, digamos assim. Então, é super legal porque dá um ritmo diferente. Eu lembro um outro que eu fiquei de cara, que era numa história secundária, nem era na história principal, que tu tá treinando o Kidoku Aruka, se eu não me engano, e tu tem que mirar o teu Kido como se fosse um jogo de tiro terceira pessoa, digamos assim, e acertar os alvozinhos. E quando eu vi aquilo, eu fiquei... Como assim? Eu sempre quis esse tipo de coisa, sabe? Então é muito legal, muito legal. Não, e é legal também que os eventos que tem, né? Esses tempos agora teve o de fazer comida com a... como é o nome dela? Orihime. Orihime, isso, fazer comida com Orihime. Então, você tem um jogo culinário dentro do jogo do Bleach, sabe? Tinha um também de... um evento de meio que defender do inimigo no ritmo, e é uma vibe tipo Guitar Hero, tá ligado? Você tem que apertar o momento certinho pra fazer o som do coisa, e você conseguir defender e ganhar pontos. Enfim, tipo, tem mini-jogos dentro do jogo, normalmente em eventos, né? Mas eu achei isso muito legal, cara. Traz uma dinâmica completamente diferente. Até no Ano Novo ali teve uma da neve, que caía... Eu adorei esse. Nossa, esse daí eu fiquei meio puto, tá? Porque era meio difícil. E eu queria ganhar meus recursos, tá ligado? Então tentei fazer até o máximo. Mas é que, tipo, caía neve do céu, você tinha que dar parry no momento certo, a neve batia no inimigo, e aí você fazia ele deslizar como se fosse uma vibe meio boliche, matando os outros inimigos assim, sabe? Então meio que assim que você matava os inimigos dentro do jogo. E aí são dinâmicas bem diferentes, e o legal disso é que traz diversidade, né? E você não fica enjoado de jogar sempre a mesma coisa, que nem você comentou, né? Nos outros jogos, o outro jogo que a gente tinha, né, de Bleach de celular, era essa parada, matou aquela parte e vai pra outra, matou aquela parte e vai pra outra. E fica meio repetitivo e acaba enjoando, né? E até os modos fixos, né, que a gente tem semanalmente no jogo, eu também sinto que ele tem uma diversidade grande, assim. Porque tem modo que é contra um boss que é extremamente forte, você tem que dar o maior dano que você pode, né, em dado tempo. Tem outro que são vários bosses que você tem que ir vencendo, ganhando pontos. Tem o modo roguelike no jogo, que, assim, hoje em dia, todo gacha tem um modo roguelike. Isso começou, se eu não me engano, no Honkai Star Rail. E depois dele, todo gacha tem que ter um modo roguelike. Mas eu até gosto de como isso é feito dentro do Bleach Soul Resonance, porque tu pode escolher meio que um capitão pra ser o capitão da tua run, e tu vai pegando buffs que são relacionados àquele capitão e ganhando habilidades a mais e modificadores. Então, assim, é muito divertidinho. Não, é bem legal, cara. Eu acho que esse jogo, ele tá inovando bem. Assim, como eu falei, eu não tô muito acostumado com jogos de gacha nem com jogos de celular, então muita coisa tá sendo nova pra mim, mas pelo que eu vejo, assim, né, ele tá sendo bem diferente dos outros, né. E até comentando ali um pouco sobre a gameplay e como o jogo funciona, né, dentro do jogo existem 3 tipos de personagem, né. Tem o Slash, ou Full Assault que fala, né, na verdade Full Assault, que são personagens mais porradeiros, né, que vão mais pra dar dano. Então, por exemplo, o Ichigo é o Hitsugai também quem mais? O Ikako, né, que eu comentei antes, também é um personagem Full Assault. Aí tem aqueles técnico, tático, enfim, não lembro muito ao certo, que é esses que eu comentei, que tem umas habilidades que dá pra soltar conforme você tá jogando com outros personagens, né? Então, no caso, o Aizen tem, o Touzen também é um personagem assim, o Lobão, que o Lário comentou ali também, que inclusive eu acho muito maneira a habilidade dele, que você tá lutando, você aperta o botão, só cai uma mão gigantesca com espada assim, em cima do inimigo, eu acho bem, bem legal. E temos os suportes também, né? Que, enfim, heala, dá mais dano e assim por diante.
E eu acho essa dinâmica bem legal. Eu sei que é bem, né? Todos os jogos fazem isso, mas você sempre tenta montar o seu time que combina um com o outro, uma habilidade que comba com a outra. E isso vai fazer o seu time perfeito, assim. Quer dizer, que pelo menos se enquadra pra você. E, eu acho isso muito legal, cara. Então, por exemplo, que nem agora o Hilário comentou, vai lançar o Zaraki. Então eu já tô até pensando, em qual time eu posso colocar ele? Será se eu upo ele mesmo pra encaixar num time que eu tenho ou não? O que eu faço? Então traz toda essa dinâmica pra você montar seu triozinho lá e fazer um gameplay de acordo com o que você gosta, né? E eu gosto que além deles terem essa categoria de classe, digamos assim, eles também têm o tipo do dano, né? Que é o tipo de slash, cortante, tipo de dano espírito, o trust, que é o de estocada, e o strike, que seria um dano de contusão. Então meio que quando tu junta essas combinações assim, fica muito diversa a forma como tu pode montar o time. Então, por exemplo, a gente tem personagem tipo a Arukia, por exemplo, ou como a Momo, que são suportes, a Momo é suporte, a Arukia é tática, de que dão mais dano para personagens do tipo espírito, por exemplo. Então, tipo, ele tem essas meio que mecânicas que ajudam você a montar um time que flua muito bem dentro do jogo, e tem modos que também beneficiam um tipo mais do que o outro, né? Então o jogo tá sempre te instigando a tentar combinações novas, e eu gosto bastante disso. Sim, e outra questão também que eu acho legal a gente ressaltar é que nem eu tinha comentado, que não é um gacha tão agressivo, né? E por que eu comentei isso? Porque eu lembro, na minha época de gacheiro, quando eu estava jogando Genshin Impact, que eu queria pegar o personagem que tinha acabado de lançar. E aí, normalmente, né, quando você vai tentar pegar esses personagens, eles estão lá no banner, que você vai gastar seus recursos e ter a sorte, a porcentagem de vir ele ali, né? Só que assim, pelo menos no Genshin Impact, se você conseguisse tirar um personagem de raridade mais alta, não necessariamente ia vir um personagem do banner. Tipo, a possibilidade dele vir era mais alta, mas poderia vir qualquer outro. E aí eu ficava muito puto, porque eu dava muito recurso, tentava e nunca vinha o personagem que eu queria. E no Bleach é diferente. Então, por exemplo, lança o personagem novo ali, tem um banner que é só dele, e aí se você gasta seus recursos ali, se vir um personagem de nível SSR, né, que é o mais raro e tal, é certeza absoluta que vai ser ele, entendeu? E ele também tem um limite ali, tipo, se você deu 80 tiros, que chama de tiros, né, quando você tenta pegar um personagem, quando você dá 80 tiros e não veio nenhum personagem dessa raridade mais alta, vai ser certeza que vai vir ele. Então, se você tiver todos os recursos necessários, você tem a certeza que você vai conseguir pegar aquele personagem. E isso eu acho algo muito bom. Eu acho muito bom também. Cara, isso traz outra parada pro jogo, porque foi aquilo que eu comentei, né? Se eu tivesse entrado no jogo no Bleach, tá lá o Hitsugai pra pegar, eu gastasse todos os meus recursos e não conseguisse pegar ele de forma alguma, eu já ia desinstalar o jogo e já ia sair, né? Eu pelo menos sou assim com o jogo de gacha. E não, eu consegui, cara. E tá saindo os outros personagens, eu tô conseguindo pegar os outros personagens, sabe? Então, eu tô vendo que não é algo agressivo que nem eu sentia que era no Genshin Impact. Cara, pra você conseguir o personagem, você vai ter que gastar seu dinheiro, senão você não vai conseguir, sabe? E nesse, até agora, não gastei dinheiro pra conseguir esses recursos e eu tô conseguindo pegar os personagens. Então, cara, tá sendo uma experiência bem legal. Assim, a nível de sistema de gacha, esse foi o mais amigável que eu já vi, assim, porque, como tu falou, o personagem ele é garantido, a quantidade de tiros que tu tem que dar é menor do que a média de outros jogos, né, ele é 80, enquanto o normal hoje em dia é ser 90, e não só do personagem, mas cada personagem tem um selo específico dele, né, que é um gacha à parte, que tá sempre junto com o personagem, e pra pegar o selo do personagem, que aí dá habilidades a mais pra ele, deixa ele mais forte, mas não é necessário você pegar, é uma opção que você tem, é mais 40 tiros. E isso eu acho, assim, é uma loucura de tão amigável que é, porque normalmente em outros jogos é 90 tiros pro personagem e não é garantido, e é mais 90 pra arma, pro selo, enfim, e também não é garantido. E aqui no Bleach não, eles reduziram. Então eles tornaram os dois banners garantidos com uma quantidade de recursos necessária menor e ainda assim muito mais amigável, porque o jogo dá bastante recurso, assim, eu tenho sentido.
E um fator que tem sido bem legal de acompanhar também é o quanto a empresa tá escutando as reclamações dos jogadores, ou tá escutando os pontos de melhoria dentro do jogo. Então, por exemplo, recentemente a gente ia ter o lançamento da Matsumoto, ela teve que ser adiada por um problema técnico dentro do jogo. Os jogadores fizeram uma live comentando sobre isso, explicando o porquê, e ainda quando lançaram ela, não lançaram ela dentro de um banner de gacha, lançaram ela de graça no evento, onde você consegue tudo dela, todas as cópias que você precisa para deixar ela no nível máximo, mais o selo, mais a arma dela, tudo de graça. Então, assim, eu fiquei bem de cara. Eu nunca vi em outro jogo, assim, eles fazerem algo desse tipo. E não só isso, né? Com as correções pequenas, assim, de bug, compensações por essas correções. Então, eu tô achando muito legal acompanhar tudo isso. Sim, mas assim, né? A gente falou bem de Bleach, mas eu tenho algo pra reclamar. Uma coisa que eu fico meio chateado com o jogo, que é a questão de você coletar recursos para evoluir o seu personagem. Eu achei isso muito difícil. Assim, no começo do jogo, é tranquilo, né? Você consegue ali os seus recursos para upar os personagens para nível certamente baixo ali. Mas conforme você vai evoluindo, vai liberando mais níveis, né? Para você conseguir. Cara, fica muito difícil de gastar muito recurso para você conseguir aumentar o nível do personagem. E assim, dependendo das missões que você vai fazer, você precisa daquele foguinho azul, né? Um recursozinho que você consegue... De estamina, né? Isso, tipo uma estamina. Isso, que você consegue com o tempo, assim. Você tem que esperar tantas horas pra ganhar tantos dessa estamina pra você conseguir fazer a missão. E aí, cara, você acabou seus recursos, né, de estamina, você não consegue mais pegar, acabou seu dinheiro, acabou o item pra aumentar de nível, e aí você tem que ficar esperando pro outro dia pra conseguir aumentar mais um pouquinho só, enfim. Eu achei muito escasso o recurso para você evoluir o seu personagem, que não te impede de jogar. O personagem de nível um pouco mais baixo, você consegue fazer várias missões, várias coisas, suas diárias inteiras, consegue fazer tudo. Mas eu acho muito difícil de evoluir os personagens, sabe? Porque assim, o meu time principal, eu sempre tento deixar ele no nível máximo. Agora os outros personagens, outros times, putz, cara, eu nunca consigo deixar eles no mesmo nível. Porque quando eu consigo, já consigo aumentar de nível dos outros, e aí preciso do recurso para um personagem principal. Enfim, fica essa bola de neve, sabe? E aí isso é meio bad. De reclamação, essa é a minha única também em relação ao jogo. Eu tô agora pra upar outros personagens pro nível 100, que é o nível máximo. E, cara, é uma demora, porque, bem como tu falou, eu peguei a Matsumoto, né, que foi dada de graça. Pra eu conseguir deixar ela tudo upada, eu acho que levou quase uma semana toda. De eu farmando só as coisas pra ela, assim. Nossa, sim, cara. Então, deixei ela tudo upada agora, mas é difícil. Trabalho, assim. É insistir todo dia ali um pouquinho pra farmar o que precisa. Nessa parte de farm, uma coisa que eu gosto é que ele tem várias coisas que automatizam, né, esse farm para deixar mais rápido. Então a possibilidade de autocompletar as missões para ganhar recurso, eu acho uma adição muito boa. Nossa, porque sim. tu consegue fazer as suas diárias em 10 minutos, basicamente, o que é ótimo. O modo automático do jogo para farmar coisas mais passivamente, assim, é algo que eu acho que funciona muito bem também. Então, assim, o jogo ele é um jogo muito gostoso, sabe? De entrar todo dia, jogar ali, fazer as suas diárias, fazer um eventinho, fazer um modo roguelike. Então eu acho bem legal, assim, o ritmo do jogo. Como diria um grande amigo meu, Anderson Hilário, o gacha não é um tiro de 100 metros, não é uma corrida de 100 metros. E sim uma maratona, entendeu? Exatamente. Aos poucos você vai coletando seus recursos, vai fazendo... Você não precisa fazer tudo de uma vez. Não precisa, começou, acabou, entendeu? Não. Você pega um recursinho ali, outro ali, evolui... E aos poucos você vai vendo o crescimento até você chegar no seu objetivo, entendeu? Não é uma corrida de explosão. É uma corrida contínua. Isso a gente pode usar pra vida, inclusive. O gacha, tal qual a vida, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. É uma maratona. É isso aí. Eu sinto isso, assim, bem forte, assim, em jogos gacha, mas hoje em dia, de que, tem alguma missão que você não consegue fazer porque ela tá muito difícil. Tudo bem, você não precisa fazer ela agora, sabe? Pode ir aos pouquinhos, farmando. É realmente muito gostoso ver o crescimento da sua conta ali. Isso não só pro Bleach, né? Pra todos os outros gachas. Você aos pouquinhos ir jogando,
se familiarizando mais, dominando mais. Então também não vá com a expectativa de que, você vai entrar no jogo e você vai ter todos os personagens em 2 dias. Não, vá com calma, sabe? Vai chegar no ponto em que você vai ter todos os personagens e tá tudo bem, sabe? Exatamente. Inclusive, agora eu tô com todos os personagens. Demorou um pouquinho, mas consegui. Mentira, só não tenho o Ichigo no Bankai, porque eu comecei a jogar depois que ele saiu, né? Então consegui pegar ali. Mas tirando isso, ó, todos os personagens. E foi com calma, foi com tranquilidade, foi fazendo minhas diárias, coletando os meus recursos e indo, né? Por isso que eu falei que é uma parada amigável. Porque, cara, usando novamente de exemplo o Genshin Impact, eu joguei muito tempo e tinha personagem que eu queria, que já tinha no início do jogo. Até onde eu joguei, não consegui pegar ele, sabe? E no Bleach não, devagarzinho ali eu fui conseguindo, e eu acho isso muito agradável. E uma última coisa que eu queria também comentar pra fechar é que mesmo os personagens de raridade mais baixa, né, os SRs, eu sinto que eles são muito úteis, assim, dentro do jogo. E isso é uma filosofia de gachas fora do Japão, principalmente, de que os personagens ali, no caso do Bleach SR, né, que são a raridade um pouquinho mais baixa, eles são ainda muito úteis, são muito bons, você ainda vai ter times que funcionam com eles, né? Então, por muito tempo, antes do Aizen chegar, o meu time mais forte era com 2 SR, né? Que era o time do Hotsugaya com a Rukia, por exemplo. Então, é muito bom, assim, ver que, cara, os personagens, todos eles têm uma utilidade. Recentemente mesmo, com a Matsumoto, o meu time mais forte hoje no jogo é o Gin, o Tousen e a Matsumoto, por exemplo. Então é muito legal, assim, ver essa utilidade dos personagens. Então, galera, pra finalizar, eu gostaria que vocês comentassem, se você joga, né, qual é o seu time favorito? O meu é o Aizen, Hitsugai e o Urahara. Qual que é o seu, Hilário? Qual que é o seu? O meu é o meu time hoje de estocada, que é o time do Gin, Tousen e Matsumoto. A gameplay do Gin eu acho maravilhosa de linda. Nossa, eu gosto demais. Nossa, eu adoro a gameplay do Hitsugai, cara. Quando você saca Shinkai, assim, vai passando o dragão de gelo todo mundo, aí você... Eu amo Hitsugai. Nossa, a Bankai dele que tu sai voando, disparando o projeto de gelo, eu acho lindo, tá? Acho lindo. Hitsugai é o personagem favorito do Bleach, meu personagem favorito no jogo. Ai, muito incrível tudo, tá? E eu quero saber de você, qual que é o seu time? E você que não joga, né? Você que não joga, qual time você faria, né? Quais bonecos você queria no seu time? Até mesmo personagem que não tem. Tipo, quando eu lançar o personagem tal, gostaria que fosse ele, meu time. Manda aí pra nós, queremos ouvir vocês. Cara, se fosse isso, qual que seria o meu time? Deixa eu pensar, eu queria o Hitsugai no Bankai completo, já apelei. Nossa! Já apelei. Hitsugai, o Zaraki na Shinkai, seria foda, e o Yukioha no modo final, é isso. Quem seria o suporte? Ninguém, né? Mas eu quero saber. Seria um time maneiro. Cara, eu tenho muita curiosidade pra ver. Aí, assim, a gente tá falando de anos pra frente, né? Mas como vai ser um personagem com mecânicas mais complexas, tipo, por exemplo, o Kyoraku na Bankai, né? O Shunsui. Pô, eu quero muito ver como é que isso vai ser daqui a muitos e muitos anos, mas vai ser incrível. Pô, foda. Sonhar é de graça, né? Sonhar é de graça. É bom demais. É isso, entre no nosso grupo do Telegram, no catarse.me/fliperamandeline.nerd, com 5 reaisinhos você já pode entrar no nosso grupo, trocar ideia com a gente, aí vem falar com a gente sobre Bleach, vamos jogar junto, vai ser super divertido. E se você quiser ir além, nós também temos outros níveis de apoio, como por exemplo, você pode ser um apoiador ficha de ouro, que apoia no nível máximo lá do nosso Catarse, e que no final do episódio recebe um agradecimento especial, onde a gente chama o seu nome. Então, muito obrigado ao Pedrinho, ao Lucas Bittencourt, ao David e ao Bruno Felipe. A ajuda de todos vocês é fundamental pro Fliperama Nerd continuar produzindo episódio novo toda segunda-feira, agora pra você, e também pra gente poder vir aqui e falar de coisas que nós amamos. Muito obrigado, meus queridos. É extremamente importante a ajuda de vocês. Então, fechamos. Valeu, gente que escutou até aqui. Até a próxima segunda-feira. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau. Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.